Galera, a coletiva agora do técnico Marcelo Salles do Flamengo após a vitória por 1-0 sobre o Corinthians. Então peça a sua inscrição aí no canal e, claro, deixe sua curtida no vídeo que é muito importante. Valeu? Coletiva agora. Quem começa? Começa? Seu. Marcelo, boa noite. Parabéns pela vitória, pela classificação. São 2 jogos que o Flamengo não sofre gol, fato raro nessa temporada, porque vinha sofrendo muito gol. Você chegou a conversar com os jogadores, como é que foi trabalhar isso aí para que o Flamengo passasse esses 2 jogos sem sofrer gols? Primeiro, a gente tem que ter equilíbrio na parte defensiva. Então, nós trouxemos o Arão um pouco mais para trás, para que ele pudesse ajudar tanto o Gustavo no jogo passado, quanto o Pires nesse jogo, e dar um pouco mais de sustentação defensiva, deixando com que o Everton, Diego, hoje o Bruno, tivessem também uma condição de poder voltar um pouco menos e ter uma condição de contra-atacar com mais velocidade, com mais saúde, para a gente poder ter um contra-ataque mais veloz. Marcelo, parabéns aí também pela classificação para a próxima fase. Vocês entraram com a vantagem, né? Dos 3 resultados no futebol, o Flamengo entrou com 2 resultados a seu favor. Eu queria saber como é que você trabalhou nesse sentido e vimos que o Corinthians, no primeiro tempo, arriscou até um pouco mais, né? Teve a bola na trave e depois, no segundo tempo, quando o Flamengo controlou mais o jogo, mesmo com a entrada dos 3 atacantes, eles criaram mais com o Flamengo podendo suportar. Queria saber a análise que você faz exatamente com a vantagem que você tinha e o que você pretendeu durante o jogo, durante o curso da partida. Primeiro, a gente nunca pensou em usar a vantagem logo do início. Obviamente que você chega no final do jogo, se o jogo tivesse empatado, seria normal você controlar um pouco mais a partida. Mas desde o início, a gente entrou pensando em fazer o gol. Jogamos um primeiro tempo abaixo do que nós pensávamos. Não foi um primeiro tempo bom. O segundo tempo corrigimos, fizemos os ajustes, as coisas aconteceram. Obviamente, como o tempo vai passando, o time do Corinthians foi colocando mais jogadores de frente e foram complicando mais, numa situação mais controlada, porque eles só tinham bola alta, eles não tinham penetração por dentro, uma ou outra jogada pelo lado, mas era sempre bola alta para o Gustavo, Bocelli, para o Love, tentando fazer no pivô. Então, a gente controlou essa entrada da área. Até tirei o Arão um pouquinho, vocês não devem ter sabido, mas ele no intervalo sentiu um pouquinho de dor no estômago, não estava assim, bem nesse dia, mas dentro de campo o Arão eu acho que fez um grande jogo. Eu acho que o reconhecimento do torcedor também, aplaudindo até quando ele saiu, justificou a atuação que ele teve hoje. E a nossa questão nessa situação de organização foi nesse sentido, de tentar fazer com que eles jogassem pelo lado e a gente neutralizasse esse tipo de jogada de bola alta. Marcelo, boa noite. Falar um pouquinho do Rodrigo Caio, né? Primeiro ele teve aquela primeira chance, mas aí foi falta, e aí o gol não valeu, e depois o gol interrompido também, aquele grito de gol, e aí depois veio o VAR e confirmou, assim. Como é que foi essa mistura de emoções e falar um pouquinho também, né, da importância do Rodrigo Caio nesse jogo? Eu vejo o Rodrigo Caio hoje como, não sei se o melhor, mas um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu vejo o Rodrigo num nível muito alto. Quem conhece o Rodrigo do dia a dia sabe o profissional que o Rodrigo é. As características dele atendem muito ao que eu penso e agrada muito ao nosso torcedor. Então, ele rapidamente se identificou com o nosso clube, chegou, parece que ele joga aqui há 10 anos no Flamengo já. É um cara muito simples, trabalhador, e eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai retornar à seleção pela qualidade que ele tem. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Por óbvio, né? Dá para ver no seu rosto que você está bastante feliz. Queria saber como é que foi o pré-jogo para você. Você conversou com alguém, enfim, trocou uma ideia com alguém específico a respeito da maneira, né, de formatar a equipe, de como a equipe deveria se postar, enfim, como foi o antes desse jogo e o que você acha, que você falou já dos aspectos defensivos, mas de um modo geral, o que você acha que o Flamengo mais evoluiu? Não vou dizer só nos últimos 2, vamos dizer nos últimos 5 jogos.
Eu acho que a parte que o Flamengo mais evoluiu foi nesse sentido. Agora, eu não vou nem entrar nos últimos 5 jogos para deixar essa parte bem separada. Eu vou entrar agora nesses últimos 2 jogos. Eu acho que a gente evoluiu nessa parte de eu ter trazido um pouquinho o Arão para trás e ter colocado esses 6 homens defendendo ali atrás. Eu acho que isso foi uma parte que a gente ajustou para a nossa parte defensiva ficar mais fortalecida. Sobre a parte que você perguntou anteriormente de conversar, o Flamengo tem alguns profissionais que são fixos, da análise, da preparação física, treinadores de goleiro. Então, eu também faço parte dessa equipe de profissionais fixos. Então, eu me cerquei com todos eles. São amigos, são profissionais muito capacitados e todos eles, me ajudaram muito. Eu sou muito grato à minha comissão técnica, porque em nenhum momento eles se deixaram de me ajudar em algum momento. Aproveitando, já estendendo os agradecimentos à nossa comissão técnica, queria agradecer também a confiança que o nosso presidente depositou no nosso trabalho, a confiança que o Marcos Braz depositou no nosso trabalho, os diretores, o Noval, o Pelaipe, que também depositaram. Então, todos me apoiaram nesse momento, que foi um momento de transição. Então, em nenhum momento eu me senti sem apoio de nenhum setor do clube. Todos os setores do clube, desde o mais humilde funcionário do CT até o mais alto escalão do nosso clube, todos me apoiaram. E isso foi fundamental para que as coisas fossem acontecendo. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. Queria te perguntar exatamente sobre o que você falou em relação a sair na velocidade, né, para o contra-ataque. O Flamengo poderia ter aproveitado melhor isso, mas assim, de onde eu estava, de onde eu assisti o jogo, muitos torcedores do Flamengo se perguntavam por que você não mexia no jogo no segundo tempo, não mexia no time, né? Você demorou para mexer, foi mexer a primeira substituição só com 30 minutos no segundo tempo, se eu não me engano. E aí eu queria te perguntar, por que você não colocou jogadores mais rápidos como o Berrio, como o próprio Vitinho antes, né? Sendo que no primeiro tempo já poderia, talvez, ter tido essa característica, explorado mais as características dele, já que, por exemplo, o Everton Ribeiro saiu 2 vezes, foi lançado 2 vezes e não tem a mesma velocidade e acabou não chegando na bola. E a outra pergunta é em relação ao Pará. Queria que você comentasse a atuação do Pará, que para muitos foi um dos melhores em campo hoje. O Pará, ele é um dos jogadores que eu tenho conversado bastante. Ele é um atleta que eu vejo com muita regularidade na parte defensiva. Ele é um atleta muito dedicado. Tudo que eu tenho pedido a ele de posicionamento, ele vem fazendo, e eu acho que esse ajuste defensivo fez com que todos da parte defensiva crescessem. O Pará cresceu, o René cresceu, o Trauco jogou bem no jogo passado, Arão, Pires, Cuejá, Rodrigo, todos da parte defensiva cresceram. Então, eu acho que o Pará ele vem cada vez mais desenvolvendo. Eu acho que ele ainda tem muita coisa para acrescentar para o nosso clube. Ele vai melhorar ainda cada vez mais pelo potencial que ele tem e pelo profissional que ele é. Dedicação, isso aí nunca faltou para o Pará. E eu tenho certeza que nunca vai faltar, porque ele é um cara muito correto e muito profissional. A primeira pergunta eu esqueci. Em relação à mexida, a característica do campeonato brasileiro é diferente de Copa. Você tem que trabalhar com estratégia. E ali é um tabuleiro de xadrez. Uma peça errada, você perde o jogo. Então, você tem que ter muita paciência, saber, até certo ponto, saber que aquele jogador poderia fazer uma outra função, mas ele também realiza uma outra função tática, é muito importante. Então, eu sabia que o Everton, o Diego, eu até poderia perder em questão de velocidade, mas na questão técnica, eles estariam dentro de campo e estariam sempre acrescentando na questão técnica. Então, como é um tabuleiro de xadrez, a gente teve que esperar qual era o passo que o Carille ia dar, para em cima do passo que ele fosse dar, a gente dar o nosso passo. Boa noite, Marcelo. Pela necessidade do resultado do adversário, houve muitas mudanças na formação tática. Em alguns momentos, o Carille até jogava no 4-2-4. E sempre o Flamengo manteve, no mínimo, a igualdade numérica na defesa. Eu gostaria de saber como você como consegue manter isso, as instruções, porque a gente sabe que são poucos dias de treinamento, e da parte ofensiva, até onde vai o limite da liberdade intuitiva dos atacantes para poder se movimentar lá na frente? Não, eles têm total liberdade.
A movimentação deles, quando você analisa Gabriel, Arrascaeta, Diego, Bruno, você trabalha sempre com o imponderável. O que esses caras podem fazer, não tem como. Eu trabalhei uma vez com um jogador que ele falou o seguinte: professor, para uns Deus deu o dom da visão, para outros Deus deu o dom da antevisão. Eu enxergo 3, 4 jogadas antes de todo mundo. E esses caras enxergam 3, 4 jogadas antes de todo mundo. Esses caras são craques. Então, a gente tem que deixar com que eles criem. A parte defensiva, a gente sempre manteve nas análises de desempenho, a gente vem mantendo os vídeos. Eles são analisados, todos os jogadores recebem esses vídeos, eles analisam esses vídeos conosco. Na véspera do jogo, toda véspera de jogo, a gente senta, analisa em torno de 30, 40, o tempo que for necessário para cada vídeo, a gente senta e a gente só vai para o campo a hora que todos eles não têm nenhum tipo de dúvida. Quando acaba a dúvida deles, a gente vai para o campo. Tem alguma dúvida? Não. Vamos fazer isso? Vamos. Dá para fazer? Dá. Vamos para o campo. Aí a gente vai para o campo, chegamos no campo, repetimos aquilo que foi programado lá dentro, e aí sim, executamos e vemos se tem algum defeito ou não. Até agora, acho que não teve defeito. Boa noite. Parabéns pela vitória, classificação. O Maracanã lotado, a gente sabe, a torcida do Flamengo acaba empurrando muito o time, mas também pode ser um pouco traiçoeiro, né? Não sei se surpreendeu a postura do Corinthians no primeiro tempo, algumas bolas na trave. E no início da coletiva você comentou que o seu ajuste foi no intervalo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você falou para os jogadores no intervalo, talvez seja determinante até para a classificação, né? Que o Corinthians, no segundo tempo, não conseguiu fazer o que ele fez no primeiro, né? A gente espaçou um pouco o nosso time em alguns momentos do primeiro tempo. Em alguns momentos, a gente sempre pediu que eles andassem em bloco. Bloco ofensivo, bloco defensivo e lateral. E quando a gente fez esses movimentos corretos, eles não entravam. Eles só entravam quando nós errávamos o nosso movimento. Então, todas as vezes que a gente fez o movimento certo, não houve perigo, e foi isso que eu ressaltei no intervalo. Vamos manter aquilo que nós viemos fazendo, vamos manter o nosso bloco fechado, e a gente vai dar sempre uma opção lateral para que a gente possa fazer o balanço e que a gente não fique tão exposto para que eles possam entrar por dentro. Se tiver que entrar numa situação outra lateral, e a gente bloqueia esse avanço lateral deles. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Você poupou o Bruno Henrique no jogo de sábado, né, contra a equipe do Fortaleza. E no segundo tempo, nitidamente ele saiu mancando. Há alguma coisa com o Bruno Henrique? E essa é uma pergunta. E a outra seria o jogo contra o Fluminense domingo. Você pretende mesclar o time, né, e mesclar o time do Flamengo para domingo, ou vai com a força total para cima do Flu? Primeiro, antes de fazer qualquer tipo de ajuste no time pensando no Fluminense, eu vou conversar com a minha comissão técnica. Antes disso, eu não vou me pronunciar. Vamos aguardar. A gente vai ter amanhã, não sei se vocês já sabem, amanhã a gente vai fazer a nossa folga, porque nós treinamos domingo, perdemos esse final de semana em treinamentos. Então, amanhã a gente vai recuperar os atletas e a partir de quinta-feira a gente começa a pensar no Fluminense. E a primeira foi o Bruno Henrique, ele foi poupado justamente por essa dorzinha no tornozelo. Isso aí já vinha atrapalhando ele. A gente poupou, ele conseguiu fazer grande parte do jogo, mas chegou no momento do jogo que ele tomou uma pancada em cima do mesmo lugar. E aí não teve como ele continuar. Aí ele pediu para sair e fizemos a substituição. Marcelo, boa noite. Você falou do jogador que antevê a jogada, e dessa forma, até contra o Fortaleza, o Flamengo abriu o placar numa jogada de inventividade, e hoje, contra o Corinthians, um gol com a bola aérea. Muitas vezes o time que só joga na bola aérea surpreende quando joga por baixo. O Flamengo, ao contrário, tem esses jogadores técnicos, e hoje surpreendeu o adversário com essa bola mais alta. Como encaixa esse equilíbrio no treinamento? Encaixa pela característica de cada atleta. Quando a gente tem situações de bola parada, são outros atletas que vão para a bola parada. Quando a gente está na situação de parte técnica, são outros atletas que participam da parte técnica. Então, a gente tem hoje 5 ou 6 jogadores, como Bruno, Caio, Léo, Tuller, jogadores que são muito fortes na bola aérea. Então, Arão. Então, são jogadores que a gente sempre trabalha e trabalhamos nesse período. O treino de ontem foi um treino curto,
mas nós aproveitamos para utilizar justamente esse treinamento da bola parada, ofensiva e defensiva. Então, fizemos ontem, exaustivamente, essa parte de bola aérea e fizemos esses ajustes. Quando é para jogar por baixo, não vou jogar por baixo com o Arão, com o Léo, com o Caio, vou jogar com o Everton, com o Diego. Então, como eles têm essa capacidade de saber em que momento trabalhar, a gente deixa eles bem à vontade para saber naquele momento se é por baixo ou por cima, e eles, graças a Deus, vêm resolvendo.